Graça e paz, povo de Deus. Esse é o Jesus na Rua. Eu sou Rogério Cavalcante, convidado, ainda que está sob os comandos do nosso irmão José Adilson Bonfim. E seja bem-vindo. Ele me convidou para falar sobre um tema muito importante, que é a política. Mas antes disso, eu quero que você curta aqui, dá um joinha, me segue lá nas redes sociais, vou deixar aqui nas descrições, no Instagram, Rogério.cavalcante1. Me segue lá e vamos aprender um pouquinho sobre a nossa fé, certo? Nós estamos começando agora o ano de 2021, exatamente, não só o ano, mas também o mandato de novos políticos. E o que nós, como Igreja de Deus, temos feito a esse respeito? Na verdade, nós temos nos omitido, porque nós temos esse entendimento de que religião e política não se misturam. Mas será que essa é uma verdade bíblica? Então vamos lá. Antes de eu falar sobre o que a Bíblia fala sobre isso, eu quero refletir com você o porquê nós temos esse pensamento. Porque ele foi construído na nossa vida e ele tem sido disseminado, que eu acredito ser de uma forma muito errônea e equivocada. Se nós formos ver para os pontos históricos, em um determinado momento a igreja cristã, especificamente a igreja católica, ela passou por um tempo de governo, né? Passou um período sendo responsável pelo governo. Ela era como se fosse uma força do Estado. Ela é que direcionava todas as coisas civilmente falando. E isso foi muito ruim, por quê? Porque ela fez muita cagada, cometeu muitos erros, foi responsável por muitos equívocos. A gente tem visto aí homens de Deus também ao longo do tempo que acabam se envolvendo com a política e nós temos o entendimento de que essas pessoas se corromperam através da política. Mas deixa eu falar sobre a corrupção da igreja e sobre a política. A política, ela não corrompe o homem. Na verdade, a política, ela só revela um coração corrompido. E por que ela só revela? Porque a relação da corrupção não está atrelada à política, mas ela está atrelada a uma posição de poder. Então, o homem, quando ele tem um coração corrompido, qualquer posição de autoridade que for instituída a ele, ele vai manifestar o que estava oculto no seu coração. Aquilo que estava oculto, como a Bíblia diz, ele em algum momento passa a ser revelado. Então, você vai ver a relação do homem com o poder assim: se você der dinheiro para ele, ele não se corrompeu por causa do dinheiro. O dinheiro, às vezes, só manifestou a corrupção do coração. Se você der um cargo ministerial para ele e ele cresce, existe uma soberba, você também não precisa associar isso à função ministerial. Você vai associar ao coração dele que já era corrompido. E da mesma forma funciona com a política. Na política ele tem a oportunidade de ser um homem temente a Deus, manter-se dentro da palavra e dos princípios e fazer aquilo que ele tem que fazer, ou ele simplesmente vai sucumbir aos desejos do seu coração. E aí, se você parar para refletir nesse sentido, tanto a igreja quanto o responsável, como nos dias de hoje, há pastores que se perdem, pastores que usam da sua influência ministerial para ocupar esses espaços e acabam dando mau testemunho. A gente acha que ele se perdeu no meio disso, mas na verdade, como eu disse, só manifestou o seu coração que já estava perdido. Quando ele estava utilizando a igreja para poder ocupar esse cargo político, quando a finalidade do cargo político não era servir, era apenas ganhar um bom salário e ter privilégios, a motivação desse homem já era uma motivação corrompida. Então, é problema o cristão se envolver com política? Não. É problema o homem com o coração corrompido se envolver com política. Enquanto nós, igreja, negligenciamos ou nos omitimos quanto a esse assunto, pessoas, homens e mulheres que não são tementes a Deus estão ocupando esses lugares políticos. E se toda a política está sendo ocupada por homens e mulheres que não temem a Deus, eu te faço só uma pergunta de reflexão. Quem de fato tem governado o nosso país? Quem de fato governa a nossa cidade? Quem de fato governa o nosso estado? Porque se nós entendemos que o homem de Deus não pode ocupar esses lugares, qual é o tipo de caráter e a mandado de quem esses homens
estão ocupando e que reflexo isso tem na nossa vida, inclusive na nossa vida cristã. Então eu quero ir com você para a Bíblia, que é para você não ficar preso apenas a uma reflexão atual. Vamos lá para a Bíblia, política e Bíblia. José do Egito, lembra-se de José do Egito? José do Egito foi filho de Jacó, que logo se transformou em Israel, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi preso no Egito, mas lá dentro do Egito, em todas as dificuldades, em todas as situações, inclusive de poder, quando ele foi colocado como o cuidador do faraó, se eu não me engano, e onde ele foi tentado, naquela posição de poder, tentado pela esposa do seu mestre, do seu chefe, ele correu. Naquele momento, ele, José do Egito, em uma posição de importância, ele foi testado e ele demonstrou que ele estava com o coração totalmente íntegro, inteiro, total e temente a Deus, e que aquela posição não corromperia ele e nem a sua própria carne, ao ponto de se deitar com a mulher do seu chefe, não porque era a mulher do seu chefe, mas é porque ele entendia os valores e os princípios de Deus. Isso refletiu como José do Egito foi colocado como governador do Egito. Lembra disso? José do Egito, governador do Egito. Uma posição política, onde essa posição política beneficiou não só os egípcios, mas também beneficiou o povo de Deus, que naquele tempo de seca e de escassez precisou fazer uma migração para o Egito. E José estava lá ocupando um cargo político. Segundo ponto, para nós encerrarmos esse vídeo, que a mensagem aqui tem que ser curta. Segundo ponto, Davi. Davi, ele foi chamado e levantado para ser rei. O que é uma posição de rei? É uma posição política. Onde o rei é beneficiado? Não. Onde toda posição política precisa ser uma posição para ser servo, servir, pensando no bem-estar comum de todos, de toda a população. Então, Davi não reinou só apenas para aqueles que eram tementes a Deus. No meio do seu reino, com certeza existiam pessoas que não eram tementes a Deus, porém foram beneficiadas por Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o sol nasce para justos e para injustos. E Deus quer levantar homens e mulheres tementes a Deus, a fim de ter um governo de pessoas que são tementes a Ele, que ouvem a sua voz e que direcionam uma cidade, um estado ou um país segundo a vontade de Deus e não a vontade pessoal corrompida do homem. Deus se manifesta de todas as formas e Ele quer se manifestar através de autoridades políticas, para que a sua palavra se cumpra no bom sentido de que o sol nasce para justos e para os injustos. Então a prosperidade de Deus, o bom estado, o relacionamento civil, Deus quer que seja para todos. Só para você entender, por exemplo, se um homem ou uma mulher que está lá à frente da política toma uma decisão apenas pautado em questões científicas, sem nenhum cunho moral ou ético dentro dos fundamentos cristãos ou da vontade de Deus, isso significa que nós cristãos vamos ser dirigidos por pessoas que não têm esses valores. Logo, as coisas começam a ser banalizadas e nós vamos sofrer porque toda a sociedade está vivendo um estilo de vida muito aquém ou muito à parte do que nós entendemos como o estilo de vida. E quando existe um homem ou uma mulher temente a Deus, ele vai influenciar com que toda a sociedade, mesmo que não caminhe da mesma forma que nós caminhamos, eles vão caminhar o mais alinhado, o mais paralelo possível. Amém? Essa é uma mensagem curta, não é uma mensagem muito longa, desculpa ter extrapolado também aí um pouquinho o tempo, mas em algum momento eu vou fazer um estudo mais aprofundado, com referências bíblicas, históricas, para que nós possamos ter uma compreensão maior quanto a isso. Amém? Não deixe com que essa mentalidade de que política e religião não se misturam entrar na sua vida. Rompa com esse paradigma. Você que é pastor, que está me ouvindo
Estude sobre o assunto, aprenda, direcione candidatos, quando eu falo não candidatos de interesse, mas vocacionados. Prepare vocacionados à política com o temor de Deus. Mesmo que você, pastor, não tenha o conhecimento político para preparar ele politicamente sobre a questão científica política, você, pastor, é responsável por preparar seus políticos com os atributos de Deus, para que realmente ele seja confrontado pelo Espírito Santo e perceba se a motivação dele ocupar esse cargo é uma motivação em Deus ou uma motivação pessoal. E se for uma motivação pessoal, que caia por terra antes dele ocupar esse espaço. E se ele está motivado em Deus, que ele possa ser direcionado pela vossa pessoa, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Fui.